A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a este canal de oração. Irmãos em Cristo, hoje nesse dia que começa, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer e a palavra de hoje está em Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43. Ouça com bastante atenção, pois algo vai tocar no teu coração. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá nos fins dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecarem e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amados, se você ainda não faz parte desse projeto de evangelização, te convido a fazer se inscrevendo em nosso canal. Diariamente à meia-noite, trazemos a palavra de Deus, a palavra do dia, e peço que nos ajude a mostrar essa mensagem para mais pessoas, deixando seu gostei nesse vídeo, para que a obra de Deus seja apresentada. Amém? Filho e filha, hoje, com a palavra do joio e do trigo, a Igreja nos convida a meditar sobre a convivência do bem e do mal. O bem e o mal dentro do nosso coração. O bem e o mal que vemos em outras pessoas, que vemos existir nesse mundo. Jesus nos dá perfeito entendimento da parábola do joio e do trigo, quando situa ser o mundo o terreno onde um homem plantou a boa semente, mas vindo um inimigo, plantou também no mesmo terreno a semente do mal. E explicou também que o homem é ele, que a boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno, e o inimigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifadores são os anjos. Podemos entender então, irmãos, que Jesus nos fala de um mundo físico e espiritual, povoado de entes que têm em si a sementeira que produz frutos bons ou maus, numa dimensão também material e espiritual. Então, amados, o nosso ser, corpo, alma, espírito, é fator determinante para que aconteça desde já o reino de Deus aqui no mundo. E no último dia, poder conquistar o reino definitivo no céu. Então, podemos fazer uma avaliação da nossa situação nesse mundo, para que percebamos em que contexto estamos inseridos, e assim ajuizar-se se somos o trigo ou se somos o joio. Por causa da nossa fragilidade humana, amados, nós nunca gostamos de abordar o assunto da morte. No entanto, se verdadeiramente nos apossássemos das promessas de bem-aventurança eterna, não nos seria difícil refletir sobre esse tema. O homem material é um ser fadado à morte. No entanto, o nosso homem espiritual
tem um desígnio de eternidade. Todavia, amados, podemos acreditar que se o nosso homem material for semente do mal, que é o joio, e se praticarmos o mal e fizermos com que os outros pequem, com certeza o nosso homem espiritual estará também fadado à morte eterna, e seremos jogados na fornalha de fogo. Do contrário, se o nosso homem material estiver em unidade com o nosso ser espiritual, somos o trigo que brilha como o sol no reino de Deus. Vocês entendem? Isso é muito sério, amados. As obras da carne, nós já sabemos, são ódio, divisões, ciúmes, paixões desenfreadas, roubos, assassinatos, adultério, impurezas, mentira, corrupção e tantas outras. No entanto, o Espírito que age sobre a luz do Espírito Santo produz frutos de santidade e justiça, como o amor, o perdão, a mansidão, a bondade, a generosidade, piedade, entre outras ações que produzem o bem. E nós hoje, irmão e irmã, podemos fazer o propósito de ter mais cuidado com a nossa oração pessoal, o nosso trato cotidiano com Deus. Senhor, podemos dizer-lhe: explica-me por que não avanço suficientemente em minha vida interior. Explica-me como posso lhe ser mais fiel, como posso buscar-lhe em meu trabalho ou através dessas circunstâncias que não entendo ou não quero. Como posso ser um apóstolo qualificado? A oração é isso, irmão e irmã. É pedir explicações a Deus. Jesus Cristo nos convida a ter os olhos fixos no céu, nossa morada eterna. Frequentemente vivemos enlouquecidos pela pressa e quase nunca nos detemos para pensar que um dia próximo ou não sabemos, deveremos prestar contas a Deus de nossa vida, de como temos feito frutificar as qualidades que Ele nos tem dado. E o Senhor nos diz que no fim dos tempos haverá uma triagem. Devemos ganhar o céu na terra, no dia a dia, sem esperar situações que possivelmente nunca virão. Como é a sua oração? Ela é sincera? Ela é constante? Ela é confiante? Você acha que está sendo joio ou trigo no mundo? Colheremos o que houvermos semeado. Devemos lutar para dar 100% hoje, para que quando Deus nos chame à sua presença, lhe apresentemos as mãos cheias de atos de fé, de esperança, de amor, que se concretizam em coisas muito pequenas e em pequenos vencimentos que, vividos diariamente, nos fazem mais cristãos, mais santos e mais humanos. Oremos a Deus. Paizinho, queremos ter a capacidade de estar do teu lado, contado entre o trigo e não entre o joio. Dai-nos essa graça, Senhor, queremos ser trigo, que as pressões dos filhos do maligno jamais sejam suficientes, fortes, para nos levar a renunciar à nossa condição de filhos do reino. Queremos estar sempre a teu serviço, meu Pai. Nós vos pedimos e suplicamos que afasteis toda influência maligna. Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos do vosso Santo Espírito Santo, livrando-nos de todo mal. Afastai as forças do mal para que possamos nos dedicar à prática do bem. Afastai de nossos lares e de nossas vidas todos os males. Espírito Santo, peço que entre em nossos corações e nas nossas vidas, libertando-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Que vocês tenham um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Até amanhã, se o Senhor assim permitir.